Nesses 2 domingos nós estamos falando sobre nova identidade em Cristo e como isso é importante, né? Eu ouvi uma história uma vez que retrata muito isso. Havia um mendigo que estava todo sujo, com roupa toda rasgada, uma roupa velha rasgada. O cara estava ali deitado no chão, sujo, mal cheiroso e tudo mais, com a barba por fazer, cabelo todo desgadelhado, comprido, porque, enfim, o cara tinha um cabelo todo errado, enfim. Diz que um cara chegou assim, um pintor, perguntou para o mendigo: eu posso pintar você, fazer um quadro com a tua imagem? E ele disse, curioso: pode? O que um pintor quer comigo, né, que sou um mendigo? E então o cara estava na frente e ele pintando, o mendigo não via a imagem que estava sendo pintada. Depois de um certo tempo, o pintor acabou de retratar o mendigo e o mendigo então olhou para a imagem retratada. A imagem que exatamente porque a imagem retratada naquele quadro era a forma como o pintor via, né, o mendigo, como ele enxergava. E quando, para surpresa do mendigo, ele olha para o quadro e vê um cara muito bem arrumado, muito bem apessoado, com barba feita, cabelo penteado, um cara muito elegante, né? E ele disse: caramba, esse aí não sou eu, não. E o pintor disse: sim, esse é você. Não, esse aí não sou eu. Sim, é assim que eu te vejo. E o cara ficou pensando: caramba, assim que tu me vê? Sim, é assim que eu vejo você. Então o mendigo disse: é assim que eu vou ser. Quando você se converte, você vem para Jesus assim. Eu e você viemos maltrapilhos para Jesus, espiritualmente falando, com as nossas misérias, nossas mazelas, com a nossa identidade toda deturpada, com os nossos erros do passado. A identidade da gente, ela é fruto daquilo que nós ouvimos na nossa infância, do meio que nós convivemos, né? A nossa identidade é uma construção muito influente do meio que a gente vive, das palavras que a gente ouve, das pessoas com quem a gente convive. É uma construção. E geralmente essa construção, ela está longe do que Deus realmente quer para nós. Então, quando fala nova criatura, está falando o seguinte: aquele que está em Cristo tem um fundamento novo. Agora vamos levantar novamente as paredes. Deus está dizendo: agora eu vou te mostrar realmente quem você é, como eu vejo você. Deus é esse pintor. E quando você pela fé crê, como o mendigo falou: é assim que tu me vê? Sim, é assim que eu te vejo, então é assim que eu vou ser. O mendigo teve uma postura de fé. Quando Pedro foi à Porta Formosa com João, estava lá um coxo sentado, pedindo dinheiro e tal. A mentalidade dele era de mendigo, ele se via como mendigo e alguém impotente, que não podia andar, não podia produzir, vivia de esmolas. E aí Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E diz a Bíblia que Pedro puxou o cara. Pedro pegou a mão dele e o levantou, exigiu dele uma postura de fé. Mas ele não ficou fazendo força para o chão, não, ele creu. Ele, embora Pedro deu uma forcinha para ele reagiu à palavra de fé que recebeu e começou a andar. Tem muitas coisas na tua vida que estão atrofiadas. Quem não lembra daquela passagem que Jesus chama um cara que tinha a mão ressequida para o meio da onde ele estava ministrando? Era sábado, e os fariseus estavam ali pensando consigo mesmo: vamos ver se ele vai fazer algum milagre no sábado. No sábado não pode fazer nada. E Jesus depois
passa para eles a hipocrisia deles, porque no sábado eles socorriam a ovelha, socorriam um boi que estava atolado, mas não podia, ele porventura não podia socorrer uma vida que tem muito mais valor do que ovelha, do que boi. Enfim, Jesus chama aquele cara com a mão ressequida e estende a tua mão. Ele não podia estender a mão dele era atrofiada, provavelmente a mão dele não mexia, e Jesus disse: estende a tua mão. E quando ele estendeu a mão estendeu. Quem está entendendo? O milagre acontece quando você crê e age mediante a palavra de Deus. Então muitos crentes crescem, desenvolvem espiritualmente porque eles reagem à palavra com fé. E muitos crentes ficam que nem Israel no deserto, dando volta, porque demoram a entender, a praticar por fé o que ouvem. Veja bem, isso é profético que eu vou falar. Você não vai desfrutar de algo novo, profeticamente, de um tempo novo que Deus tem para ti, sem que você entenda o que Deus quer de ti, ou o que Ele quer te ensinar, que você assuma pela fé. Deus faz algo em nós e depois derrama algo sobre nós. Deus faz algo em nós e derrama algo sobre nós. Por isso o texto fala que o justo vive de fé em fé e de glória em glória. Primeiro de fé em fé, depois de glória em glória. Considere a glória, o resplendor de Deus em nós, da santidade de Deus em nós, mas considere a glória o que Deus também está fazendo. Porque o que Deus faz também resplandece a glória dele. Quem não lembra do cara morto 4 dias, e Jesus diz: isso não é para a morte. Lázaro está passando por esse momento, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então quando Lázaro ressuscitou, manifestou-se a glória de Deus. Quando você entende o que Deus está te falando, a tua fé cresce. E você se move pela fé, e a fé precisa de luz, revelação e ação. O que é incredulidade? Incredulidade não é você nunca ter dúvida. Incredulidade é você deixar a dúvida para te paralisar. Incredulidade é você ouvir de Deus, entender e decidir não agir. Eu estou literalmente dizendo que a fé bate a porta do teu coração e cabe a você acolher a fé ou não. Quem está entendendo? O que é a fé, senão uma revelação da palavra dentro de você? Quando Deus te dá uma revelação, te ilumina pela palavra, junto com essa revelação está a fé. Ora, a fé é um dom gratuito de Deus, diz a Bíblia. Nem disso o homem pode se gloriar, porque até a fé é um dom gratuito de Deus. A fé é fruto de uma graça imerecida, que é Deus revelando quem somos, quem Ele é e o que Ele quer fazer na nossa vida. Quando você entende, você recebe a palavra, a fé vem pela palavra, e quando você recebe e acredita na palavra, você é sustentado pela palavra. Você vivencia milagres na sua vida. Então, voltando ao texto, ali diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está 0 a 0. O que o texto está falando, assim, o teu passado não define quem você é. Diga comigo: o meu passado não define o que eu sou. Os erros do teu passado não definem quem você é diante de Deus, de como Deus vê você. E o que importa na sua vida, irmão, é como Deus te enxerga. Não é como teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe. Por mais amorosos que eles sejam, às vezes eles têm uma visão distorcida da gente, porque são falhos. Teus amigos, teus colegas, não importa. O que mais importa não é como eles enxergam quem você é. O importante é como Deus vê você, como Deus enxerga você. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Semana passada nós falamos sobre filhos
e também falamos sobre sacerdócio. Nós vamos seguir falando sobre outras coisas que Deus diz que nós somos, que nós temos que acolher por fé. Antes de nós seguirmos propriamente, há um texto em Provérbios, que você quiser abrir comigo, por favor, abra. Se eu achar meu esboço aqui, Provérbios 23, versículo 7. Quem não lembra, falando de Lázaro, né? Lázaro ressuscitou, mas ele estava cheio de ataduras, né? E ele andava com muita dificuldade depois de ressuscitar. Então Jesus diz para as pessoas que estavam ali: vão lá e desatai-o. Esse é o papel da igreja, desatar pessoas de amarras na sua vida. De amarras na sua vida. Que impede a pessoa de caminhar para aquilo que Deus tem para a vida dela. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Quando você se imagina de uma maneira errada, você torna a viver de uma maneira errada. Você tem uma atitude errada. Amém? E nesse tempo, muitos de nós sofremos com algumas amarras que nos impedem de caminhar e correr, de desenvolver e de ir para frente. Quantos de nós tivemos oportunidades diante de nós e não aproveitamos por causa dessas amarras? E o complexo de inferioridade vem exatamente por uma autoimagem errada. Particularmente, quando eu era criança, eu ouvi algumas frases que deturbaram a minha imagem. Eu ia na escola, eu era sempre magrinho assim, né? E compridinho. E na escola, os coleguinhas são cruéis, né? Eles diziam, me davam aqueles apelidos carinhosos assim, né? Seco. O que mais me doía quando me chamavam de seco. Cara, aquilo me batia assim, era muito pior do que um soco para mim na minha infância. Quando me chamavam de seco. Cara, é muito cruel chamar alguém de seco. Hoje isso não me atinge mais porque eu estou curado, né? E eu também não sou tão magrinho como antes, né? Mas aquela palavra veio e criou em mim uma imagem de que eu era seco, que eu era horrível. Me chamavam de seco, de taquara e outros apelidos não tão carinhosos assim, né? Cara, aquilo ali foi entrando dentro de mim, deturpando a minha imagem. E aquilo gerou um complexo de inferioridade tão grande na minha vida, que eu era atormentado, gente. Eu era tão atormentado pelo esse complexo de inferioridade, que eu andava na rua, acredite, eu olhava para uma pessoa, eu dizia: pô, aquilo lá tem um nariz melhor que o meu, aquilo lá tem a orelha mais bonita que a minha. Eu não gostava nada de mim. Talvez a única coisa que eu não me implicava, para ser sincero com vocês, era o meu pé. Não que o meu pé seja bonito, porque eu raciocinava o seguinte: como é que um cara dessa altura vai ter um pé pequeno? Não pode, né? É funcional o meu pé grande. Eu não tinha o complexo do pé. Tem pessoas que têm complexo do pé, não é verdade? Jesus quer te curar disso aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, era horrível isso. Horrível. Um sentimento de incapacidade. Mesmo depois de me converter ao Evangelho, isso me perseguiu muitos anos da minha vida, inclusive no ministério. Uma sensação de incapacidade, de que eu não sou capaz de fazer. E alguém pode achar que isso é sinônimo de humildade. Nem sempre. Nem sempre. Eu vivia de cabeça baixa,
vivia de cabeça baixa, achando que aquilo era sinônimo de humildade. E nem sempre a pessoa que anda de cabeça baixa é sinônimo de humildade. Há uma grande, por exemplo, uma vez eu ouvi essa frase: há uma grande diferença entre a pessoa ser humilde e ela estar humilhada. Há uma diferença. Tem pessoas que estão de cabeça baixa ou por uma imagem errada ou porque elas foram humilhadas por uma situação, mas humildade não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com você entender quem você é, que você não é mais do que ninguém, mas você entender quem você é. Você não se sentir superior a ninguém. Humildade é você entender a graça de Deus. E eu me lembro de Paulo, em livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo chegava a dizer assim, vamos ler lá, Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Quem olha assim acha que Paulo está sendo arrogante, mas não é. Paulo era um homem extremamente humilde. Coríntios 2,16. Vamos ver aqui. Eu estou aqui em 2 Coríntios. Não, esse aqui é outro texto que eu estava lendo. É 1 Coríntios 1:2. Um pouquinho antes aqui. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, depois vou voltar esse texto aqui, chamados para ser santos, como todos os que em algum lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz para convosco. No versículo 1 diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Versículo 1 diz assim, Paulo, chamado apóstolo. Paulo era um cara humilde, mas tinha conhecimento e noção de quem ele era. Ele não se comparava com ninguém. Nunca se compare com quem quer que seja, mas tenha noção de quem você é. Você não é melhor, nem menos, nem mais do que ninguém. Se você achar que você é mais do que alguém, você cai no pecado da soberba. Por isso que você nunca deve se comparar com quem quer que seja. Se você se acha menos do que alguém, você vai cair no pecado da inveja. A Bíblia nos ensina a ser menor que as pessoas. Ser menor é tomar a postura de servo, mas não menos. Diga comigo, eu não sou menos do que ninguém e nem mais do que ninguém. Quer dizer, o meu valor, eu tenho tanto valor quanto você. Na verdade, eu como pastor da igreja tenho tanto valor como aquela pessoa que está chegando agora diante de Deus, como aquela prostituta que está lá na prostituição. O meu valor é o mesmo diante de Deus e é um valor extremo quanto o teu valor, contra aquele que está nas drogas, contra aquele que está sendo agora fazendo despacho na esquina. O valor é o mesmo. Nós temos muito valor para Deus. Eu não sou menos do que ninguém, nem mais do que ninguém. Nunca se compare a quem quer que seja. E Paulo entendia. Paulo, chamado para ser apóstolo. Outro texto ele diz, mestre dos gentios, segundo a graça de Deus. E esse é o detalhe importante. Aquele que é humilde, ele entende que aquilo que ele é em Deus, aquele que Deus chamou ele para ser, é mediante a graça. É graça. Aquele que ele é um excelente empresário, eu sou um empresário bem sucedido, não porque eu estou sendo bem sucedido, mas porque eu sou. Veja bem, isso é uma coisa importante se definir. Você é uma pessoa próspera, não por causa das suas circunstâncias, mas pelo que você é. Porque Deus diz que você é próspero. Amém? Diga, eu sou próspero.
As tuas circunstâncias pode estar dizendo que não, mas você é próspero se você está em Cristo, porque você tem a bênção de Abraão sobre você. Amém, irmãos? Você tem a bênção de Abraão. E como eu estava falando, Paulo tinha clareza disso, de que a graça de Deus lhe estava lhe capacitando a ser o que ele era. Em outro texto ele fala: eu que achei graça para ser fiel. Eu sou fiel, mas porque Deus está me dando graça. Eu sou apóstolo porque Deus me deu graça. Eu, o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, ele diz, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou. Bem, pela graça. Mas a graça, a humildade vem com confiança. Eu sei quem eu sou o que sou mediante a graça de Deus. Eu ando com muitos pastores e não me comparo com quem quer que seja. Tem muitos pastores como eu e muitos pastores com muita graça de Deus, mas não me comparo a eles, porque mediante a graça de Deus eu sou o que sou. E o que Deus deu para mim, Deus não deu para muitos deles. E o que Deus deu para eles, Deus não deu para mim. O que Deus deu para mim, Deus não deu para você, e vice-versa. Isso não me torna melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente eu sou o que sou mediante a graça de Deus. Amém? Eu tenho um chamado pastoral mediante a graça de Deus. A pessoa que é empresária bem-sucedida, ela é mediante a graça. Qual a aptidão que você tem? Qual a capacidade que você tem? Seja humilde, reconheça que se você tem alguma capacidade, é por causa de Deus tem te dado graça. A capacidade é uma graça que Deus nos dá. Amém, irmãos? Então, a humildade tem a ver com você ter noção de quem você é, mas entender que o que você é fruto da graça de Deus. Então, nunca se ensoberbeça, nunca se envaideça quando você tem algum sucesso na área que você labuta, trabalha. Sempre entenda que todo o sucesso que você tem é fruto da graça de Deus, do favor de Deus para contigo. Ele te capacitou, Ele te deu aquela inteligência para você fazer aquilo, Ele te deu aquela capacidade para fazer aquilo. Então é graça. Amém, irmãos? É graça. Não se envaideça, seja humilde. E esse texto fala de santos. Eu tinha uma avó muito católica, que eu amava, amo ela já partiu. E eu me lembro que ela é muito católica. E você sabe que todos os católicos têm aquela visão de que os santos que intercedem e tudo mais. E eu disse: vó, santo é todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, vó. Mas que é isso? Você falar uma coisa dessa? Aí eu fui mais direto com ela: vó, eu sou um santo. Gente, eu vi o olhar dela de escandalizado. Ela pensou, o olhar dela disse tudo: você é muito arrogante. Ela só faltou pegar o cabo da vassoura e sair atrás de mim. Vó, eu sou santo, não porque eu sou perfeito, mas porque a Bíblia diz que eu sou. E aí muda aquele paradigma, né? Que santo é aquele que alcançou um grau de virtude, né? De qualidades. Sendo que a palavra santo no conceito bíblico é todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, não aquele que é perfeito. Então você vai ver Paulo falando aos santos que estão em Corinto, por exemplo, né? Em Deuteronômios capítulo 14, versículo 2, diz assim, ó, Deuteronômios 14, 2. Pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos na face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Pois
sois povo santo. O que ele quer dizer, povo santo? Quem não lembra de 1 Pedro lá também, né? Se não me engano, 1,7, né? Que diz: vós sois povo santo, povo de Deus. Fala que nós somos eleitos. Depois nós vamos ler, né? 1 Pedro 2,9. Pode abrir aí. Vamos ler lá então agora, que um versículo está interligado com o outro. Eu acho que é 2 Pedro, né? Ah, tá. Isso, tá certo, 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo santo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois povo santo. O que quer dizer povo santo? Povo separado, ou propriedade exclusiva de Deus. Cristo te comprou com seu sangue e te separou. Você sabe que a palavra igreja significa tirados para fora? Você estava no meio, perdido, e Deus te tirou daquele meio, tirou para fora daquele sistema regido por diabo. Igreja significa literalmente tirados para fora. Deus te tirou com mão forte do sistema governado pelo diabo nesse mundo, para fazer parte do reino de Deus. E Deus te santificou. Deus te tornou santo, porque santo significa separado. Deus te separou para ser propriedade exclusiva dele. Amém? Então você não precisa ter medo de se ver como um santo de Deus, como alguém que foi separado para Deus. Então, se eu sou santo pela ótica de Deus, significa que Deus não vê os meus defeitos? Não. O mesmo Deus que me chama de santo, que isso é separado, de povo santo, povo separado, também diz que nós devemos nos santificar. Mas a santidade, o santificar-se, faz parte de quem eu sou, né? E a santificação tem a ver com esse progresso no caráter da gente. Então, se eu me vejo como alguém que é santo, alguém que foi separado para viver com Deus, então eu tenho que me purificar de todos os hábitos errados que não condiz com a minha identidade. Amém? Eu devo abandonar tudo aquilo que não condiz com o que Deus diz que eu sou. Então é muito interessante quando uma pessoa entende isso e ela tropeça, porque o pecado para o cristão, ele é um acidente, não é um parque de diversão, não é verdade? Não é uma coisa premeditada. O cristão, ele tropeça, ele não premedita o pecado. O ímpio, ele fica pensando, é que nem ele fica premeditando o pecado. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que nem aquele cara que chegou pro padre, né? Tinha roubado 9 fardos de alfafa do fazendeiro vizinho e disse ao padre: eu vim aqui para confessar meus pecados e receber as penitências. Eu roubei 9 fardos do vizinho lá de alfafa e dei para os meus bichos. Então faz aí tantas Ave Marias e tantos Pais Nossos e papapá. E ele disse: ô seu padre, dá para aumentar um pouquinho, porque amanhã eu estou pensando em roubar mais um. Então dá para já dar uma penitência maior aí, né? Dá para ver que o cara, né,
Para começar, a gente não precisa de penitência para ser perdoado, né? A gente precisa crer no sangue de Jesus, né? Que nos purifica. Mas para isso tem que haver arrependimento sincero, né? O cara que ele realmente é uma nova criatura, ele não premedita, amanhã eu vou fazer isso. Não consegue. Agride a sua própria natureza nova em Cristo que ele tem. E é muito comum o crente, por exemplo, que nasceu de novo, de repente ele não sabia que era errado fazer aquilo, não deu nem tempo de alguém lhe instruir, e ele vai fazer aquilo que é errado e ele se sente mal, né? Com a permissão da Luciana, a Luciana se converteu, hoje ela dança para Jesus, mas a Luciana é uma pé de valsa, né? E ela aceitou Jesus num dia, e ela gostava muito de festa, e ela conta aqui que ela foi numa festa, num bailão lá, pular e tal, dançar, e chegou lá, nada tinha graça. E aquela alegria que ela tinha encontrado na igreja, com a presença de Jesus, de repente ela sentiu que aquilo se esvaiu. Ela era recém-convertida. Ninguém tinha dito para ela que era errado ir num salão de baile ou numa festa lá sempre. E ela foi lá e percebeu, cara, isso aqui eu não vou vir mais aqui não, que isso aqui já não tem mais graça para mim, né? Eu gostava de uma cerveja que eu vou falar para vocês. Eu era vidrado em cerveja. Quando eu aceitei Jesus e eu recebi essa nova natureza, nova vida, cara, eu não posso ver uma garrafa de cerveja. Aquilo ali, sabe? Aquilo ali fere o Espírito Santo, se eu pensar em beber um negócio daquele. Mas fere também, sabe, aquilo que eu sou em Deus. Aquilo já não faz mais parte de mim, aquilo. As coisas, elas já passaram, isso que tudo se fez. Aquilo vai roubar a minha alegria com Deus. É coisa do velho homem. Então Paulo fala, né? Esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Coisas que para trás ficaram, coisas erradas que eu fiz, aquilo não me define, mas eu também não vou viver fazendo aquelas coisas erradas, porque isso já não faz mais parte do que eu sou em Deus. Então vós sois povo santo. E onde eu queria chegar? Quando nós tropeçamos e caímos, nós podemos levantar e pedir perdão a Deus. Nós podemos pedir perdão da seguinte maneira: Pai, me perdoa porque eu pequei nisso, mas eu sei que eu não sou, isso não faz parte do que eu sou em Ti. E a Tua palavra diz, por exemplo, que eu sou livre, de que eu sou livre. Amém, irmãos? Em Gálatas fala: permanecei na liberdade com que Cristo vos libertou. Você é livre do pecado porque Cristo te libertou na cruz. Quando você tropeça, você tem que crer na cruz, confessar, se arrepender, pedir perdão, continuar caminhando crendo que você é livre. Não porque você parou totalmente, isso é, você não é suscetível a tropeçar, mas é porque Cristo te deu uma nova identidade de livre. Quem não lembra a história dos negros americanos que ganharam carta de alforria, mas aconteceu uma coisa curiosa: continuavam pensando e agindo e vivendo como escravos. Estavam com a carta de alforria na mão, mas viviam uma vida miserável como escravos. Não mudou nada no primeiro momento para os negros americanos a carta de alforria na mão deles, porque eles ainda continuavam pensando e se vendo como escravos. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo te fez livre. Acredite na carta da alforria, que é a palavra de Deus. Amém? Então uma pessoa está com o vício do cigarro. Eu vi uma história, um testemunho de um pastor,
atendeu uma pessoa que estava fumando, e a pessoa fumante disse assim para ela: pastor, não tem, eu já tentei, eu não consigo largar o cigarro, porque o cigarro é um vício desgraçado, né? Que causa dependência. Pastor, eu não consigo largar o cigarro, pastor, ora por mim e tal. Eu disse: irmão, você está dizendo que Deus é mentiroso? Como assim, pastor? Você está dizendo que Deus é mentiroso? Não. Você não acredita no que Deus disse? O que Deus disse? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está dizendo que você pode tudo nele que te fortalece. Você quer crer nessa palavra? E ele decidiu crer. Fez uma oração. Eu disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Deus que me capacita. E ele creu. E largou o cigarro, abandonou o cigarro e foi livre. Teve que ter uma ação de fé na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Há alguns anos atrás, a gente tinha um entendimento, há muitos anos atrás, que a gente não batizava pessoas que estavam fumando, não batizava pessoas que estavam amaziadas, não batizava pessoas com uma série de coisas. E até nós tínhamos ouvido assim um conceito: como é que vai batizar a pessoa que não está morta? O batismo é um enterro da velha criatura, mas se a pessoa está viva, como é que a gente vai enterrar ela? Está no pecado ainda. Até que um dia eu li Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Paulo fala que o batismo nas águas é uma confissão de fé de algo que já aconteceu. Ele diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu estou morto para o pecado não é porque eu parei de pecar. Eu estou morto pelo pecado porque eu fui morto pelo corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. É um fato consumado. Então, depois que eu entendi isso, cara, a pessoa vem com a vida toda errada. Você quer mudar de vida? Bota dentro d'água. Tá fumando? Batiza. Não casou? Batiza. Porque o que define se ela está morta não é o ela ter parado, é o fato de ela querer, claro, se arrepender, querer mudar de vida, mas ela mudar a mentalidade dela, porque a mentalidade dela ainda está como escrava. E o que define que ela está morta exatamente é a fé, porque a Bíblia diz que a pessoa que se batiza se une com Cristo na cruz, e pelo corpo de Cristo ela morreu e ressuscitou. Sorte que o batismo é para fazer o despojo do corpo do pecado. Então, a morte para o pecado é um ato de fé, não é porque deixa a pessoa nunca peca. Até porque, se nós vamos levar a risco essa questão do batismo, a pessoa está com a vida dela totalmente alinhada, ninguém é digno de se batizar. Uma vez fizeram uma reunião, teve um diácono numa igreja do Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores que essa terra já viu. Multidões se converteram, entraram para o céu pela vida desse grande evangelista. E ele entendia o papel dele dentro do corpo de Cristo. Ele não era pastor, ele era evangelista. E ele congregava numa igreja bem pequenininha, Billy Graham, e tinha um pastor lá. A humildade desse cara, o cara reunia multidões durante toda a sua vida. Ele viveu 100 anos, né? Em torno de 100 anos. E o cara reunia multidões e voltava para a igreja bem pequenininha dele e honrava o pastor dele. Ele entendia o lugar dele no corpo e entendia que ele precisava do pastor. Que coisa tremenda isso, né? Humildade e entendimento de identidade. Uma vez, um diácono da igreja do Billy Graham lá, que ele congregava, tomou um porre de, sei lá, bebeu, ficou bêbado. A igreja, obviamente, se escandalizou, né? O cara pecou mesmo, foi feio o negócio. Só que tinha alguns irmãos assim, meio
meio xiita dentro da igreja, e fizeram uma reunião do presbitério e disseram: vamos excluir esse cara, vamos mandar embora, vamos excluir esse cara do hall de membros da igreja. E aí ficou assim, confabulando ali na reunião do presbitério para ver qual a disciplina que ia dar para o diácono. E aí perguntaram para o Billy Graham: o que você acha que devemos fazer com esse diácono pecador aí? Que realmente pecou, foi feio, não foi pecadinho, foi uma coisa feia que ele fez. O Billy Graham, tomando a palavra, disse: irmãos, o mesmo texto que vocês utilizaram, porque eles utilizaram: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O mesmo texto que vocês estão usando para justificar a exclusão dele do hall de membros, não vos embriagueis com vinho, também diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você pegar esse texto para justificar a exclusão dele, então vai ter que excluir muito mais gente, porque aquele que não está cheio do Espírito Santo deve ser expulso também. Não. Então, queridos, temos que entender quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo? Nós somos povo santo, nação eleita. Nós somos povo adquirido, diz o texto. Vamos ler lá novamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para a gente encerrar. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz, sua maravilhosa luz. Você tem que permitir que a palavra que define você seja liberada pela tua boca, porque quando você confessa a palavra de Deus, algo acontece. E eu quero terminar com um pequeno testemunho que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu era recém-convertido e eu peguei uma doença tanto grave, tuberculose. E, gente, eu tinha em torno de 20 anos de idade, 19 anos por aí. Eu já era magro, tinha 64 quilos com 1 metro, eu acho que eu já tinha essa altura, 1,92 m. O cara com 1,92 m, com 64 quilos, o que você acha? Já é magro pra caramba, né? Eu não sabia o que eu tinha, só que eu comecei a emagrecer. Eu fiquei assim, fiquei tão magro, gente. Eu perdi, em 2 semanas, 7 quilos. Eu fiquei com 57 quilos. Só faltei ter que botar pedra no bolso para não voar. Eu estava tão magro, pessoal, que quando me deram as injeções erradas, pensaram que era, me deram para outra coisa e não era, não tinham descobrido que era tuberculose. O cara que me dava a injeção, às vezes a injeção entortava, pegava no osso. E um dia eu tô lá na cama, pessoal, deitado, extremamente debilitado. E eu recebi uma visitinha na minha cama, não muito agradável. Que visitinha é essa, pastor? O capeta. Sério? Sério. Eu estava deitado na minha cama e eu comecei a sentir uns calafrios. E eu tinha certeza que se eu olhasse eu ia ver o capeta. E eu estava nos meus pés na minha cama, eu não tinha nem coragem de ver. Eu sentia a presença do diabo ali. Só faltou sentir o cheiro de enxofre, né? Não senti o cheiro de enxofre, mas cara, eu sabia que ele estava ali. De repente ficou um ambiente pesado e eu sabia que era o diabo que estava ali. Não me pergunte como, eu sabia que era. E eu estava extremamente debilitado. A morte estava me cercando. E eu acho que aquilo ali podia ser até o espírito da morte, que estava ali para me dar uma cutucada em mim, para me ceifar. Eu estava muito debilitado.
E ouvi uma voz, na mesma hora, sentindo a presença do capeta. Não era a presença de Deus não, eu sentindo a presença do capeta. Eu ouvi uma voz, aquela voz doce que eu mal conhecia. Eu estava recém começando a caminhar com Jesus. Eu ouvi uma voz: dobra o joelho e ora. Aí eu estava aterrorizado de medo. E a voz de novo: dobra o joelho e ora. Eu estava debilitado, mas aí eu pensei: cara, eu vou dobrar o joelho, vou orar. Com muita dificuldade dobrei o joelho na cama e comecei a orar. E na mesma hora me veio a palavra de Deus na oração. E eu comecei a citar a palavra de Deus e me lembro: Deus, tua palavra diz. Eu sabia uma meia dúzia de versículos. A tua palavra diz: posso tudo naquele que me fortalece. Deus, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Ó Deus, tu é grande, tu é poderoso e tu estás comigo. E eu comecei a citar aqueles versículos que definiam o que eu era. Mas à medida que eu ia falando, a minha fé ia aumentando. E de repente eu já não falava mais com Deus, eu comecei a falar com o capeta. Capeta, eu sou mais do que vencedor. Capeta, eu tudo posso naquele que me fortalece. E comecei a citar a palavra de Deus. Diabo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que às vezes o diabo me tentava lembrar o meu passado. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Eu falava algo do tipo: irmão, quando eu comecei a orar, citando o que eu era em Cristo, começando a citando a palavra de Deus, o que Jesus tinha feito por mim, abriu o céu. O capeta, ó, se cumpre a palavra: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ali eu tive uma que eu venci o diabo pela fé no que a Bíblia diz que eu era. Eu venci o diabo pela fé no que Jesus tinha feito por mim na cruz. E que embora eu fosse de Deus, eu tivesse entregado a minha vida para Jesus, isso não me livrava de o diabo me atacar. Eu aprendi a andar por fé, que embora eu não sentisse Deus comigo naquela hora, Deus estava comigo. E eu me lembro agora, pelo Espírito Santo, aquela palavra de Romanos capítulo 10, versículo 12, se não me engano. Porque aonde Cristo está na vossa boca, no vosso coração. Não dirão assim: Deus, Jesus, vamos fazer Jesus descer do céu para nos socorrer, algo do tipo, né? Ou subir para nos socorrer. Ele diz: não, Cristo está na vossa boca, no vosso coração. De sorte que com teu coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Quando você crê que Cristo está em ti pela palavra, e Cristo é a palavra, Cristo está no teu coração, a palavra está no teu coração, a palavra está na tua boca. E quando você declara a palavra, você libera o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta quando você declara a palavra. E às vezes você declara sem fé, até que de repente a fé vem no teu coração. Eu estava falando hoje meio-dia, estava almoçando e compartilhando uma revelação que Deus me deu ontem. Eu já preguei esse texto inúmeras vezes. Amo esse texto, Romanos capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito e tal. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Isso, em outras palavras, como eu posso viver em vitória sobre o pecado? Porque o Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado que me escravizava. O que é o Espírito de vida em Cristo? Deus me deu uma revelação.
O espírito de vida em Cristo, quer dizer, o Espírito Santo vem e vivifica a palavra dentro de você. E essa palavra nutre você, sustenta você, dá poder a você para vencer o pecado. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Só tem uma maneira de você viver em vitória sobre o pecado: nutre o teu coração com a palavra de Deus. O espírito de vida em Cristo. Como é que a vida de Cristo é ministrada para dentro de mim? Através da palavra. Então, quando você lê a palavra, medita na palavra, aquela palavra vem, Cristo vai sendo ministrado para dentro de você, vai nutrindo você, vai sustentando você. E a minha avó já dizia minha avó já dizia há muito tempo atrás que eu ia visitar minha avó, a minha outra avó. Tinha duas avós que foram fantásticas. A minha avó Rosa, ela era uma avó assim mais fortinha, e ela sempre tinha abundância na casa dela, uma mulher com um coração generoso, tremendo. E sempre Deus abençoou ela, tinha abundância. Então ela via que eu era muito magrinho, dizia: come meu filho, come. Ela sempre falava assim: come meu filho, come. E ela dizia: porque saco vazio não para de pé. Quem não se lembra desse ditado aí? Saco vazio não para de pé. Meu irmão, você não consegue ter firmeza diante das circunstâncias, dos problemas da vida, diante do pecado, das tentações, se você está vazio da palavra de Deus. Te nutre da palavra, te encha do Espírito Santo, e Deus vai sustentar você e vai te levar a andar em vitória. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus.